Olha, hoje eu separei pra gente abrir o programa um pensamento muito especial que fala sobre amor próprio, mas acima de tudo, do teu direito de escolher quem você quer ser, para onde você quer caminhar. E ele diz mais ou menos assim: quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo no momento exato. E então eu pude relaxar. Hoje eu sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional não passa de um sinal que eu estou indo contra as minhas verdades. Hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a me livrar de tudo que não é saudável, pessoas, tarefas, qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, a minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje eu sei que o nome disso é amor próprio. Quando eu me amei de verdade, deixei de temer o tempo livre. Hoje eu faço o que eu acho certo, o que eu gosto, no meu ritmo, no meu tempo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão, de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora eu me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje eu vivo um dia de cada vez, e isso é plenitude. E tudo isso é saber viver. Sejam bem-vindos. E olha, gente, hoje nós temos um tema muito importante aqui. Hoje nós temos um programa diferente hoje. Nós vamos falar sobre direitos e deveres. Você que nos segue aí na rede social, @depapo_com_Amanda_Françoso, mandou perguntas na caixinha, contou aí o que você precisava saber. E hoje nós estabelecemos com grandes advogados do país, cada um da sua área, uma consulta gratuita. Então, se você acha que tem alguma amiga, alguém que pode ter dúvidas sobre pensão alimentícia, trabalhista, civil, enfim, condômino, digital, qualquer que seja o assunto, os advogados estarão aqui nesse sofá para responder para você. Olha que tema bacana, hein? Vamos lá, que a minha primeira convidada é especialista em Direito do Trabalho e Previdência Social. Atua na área há 20 anos. Seja bem-vinda, Tatiana de Souza. Tudo bem, doutora? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bem-vinda, fique à vontade. Em condomínios, tanto moradores quanto síndicos possuem regras que devem ser respeitadas para garantir uma convivência harmoniosa entre todos. Mas você sabe quais são seus direitos e deveres? Para falar sobre esse assunto, eu recebo o advogado especialista em condomínios, Diogo Zurano. Bem-vindo, Diogo. Tudo bem, querido? Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Minha próxima convidada é advogada há 13 anos, jornalista há 20, já trabalhou na imprensa, mas nos últimos 10 anos se divide entre advocacia na área de direito de família e seu emprego público, onde atua com desapropriação e regularização imobiliária. Bem-vinda, doutora Priscila Tardem. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? A gente vive hoje na era digital, em que tudo pode ser feito, tudo é permitido, mas não é bem assim, como dizem. A minha próxima convidada é advogada especialista em direito digital e veio nos provar que a internet não é assim, terra sem lei, terra de ninguém, não. Flávia Maria, bem-vinda. Tudo bem, Flávia? Boa noite. Bem-vinda ao nosso programa. O meu convidado de agora é mestre e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Atua como advogado e consultor em Direito Internacional, Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. É isso, gente. E olha, nós temos doutores aqui, nós temos assuntos importantes, mas hoje é sábado e a gente tem que relaxar com um pouco de música também. Então ela vem aí, ela é dona de um talento nato na música, ela descobriu esse dom com apenas 10 anos de idade, faz um tremendo sucesso por onde passa, inclusive grandes musicais do Brasil a teve em seus palcos, e é uma honra receber com a gente aqui a Joyce Cosmo. Bem-vinda, Joyce! Boa noite. Bem-vinda. Que linda! Obrigada, Joyce. Que delícia te receber aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Fique à vontade. Deixa eu apresentar os músicos pra vocês, que vocês já conhecem tão bem. O Lacildo, tudo bem, Lacildo? E o Wagner, mais conhecido como Nove aqui pra gente. Tudo bem, Wagner? Obrigada por estar aqui. Lindeza você, a sua voz. Me conta um pouco, conta pro nosso público dos musicais que você já fez. Sim, eu fiz Aparecido um musical. Ai, que foi tão lindo. Eu vi, maravilhoso. Isso,
eu estive aqui em 2019. Agora eu estou em cartaz com Marrom Musical, que é um musical sobre Alcione. E eu também fiz Dona Summer Musical e Castelo Rá-Tim-Bum. Foram musicais lindos e grandiosos. Dona Summer é maravilhoso. Sim. Eu assisti também. Você assistiu? Assisti, maravilhoso. Gostou? Amei. Eu fazia a filha da Dona, eu fazia a irmã da Dona quando criança. E depois, quando crescia na fase adulta, eu fazia a filha da Dona. E eu também era cover da Dona Summer mais nova e cover da Dona Summer do meio, Olha, que é a legal. fase disco. Era um trabalho Como bem... que é esse mercado musical pra vocês? Qual que é a principal diferença de um musical e de shows, por exemplo, onde vocês rodam o Brasil? Cara, é uma loucura, né? A gente ensaia muito, muito mesmo. Geralmente a gente ensaia 2 meses e meio, assim. Parece muito... A carga horária é bastante. 9 horas por dia. Nossa, é bastante. É de segunda a sábado pra levantar um musical. Principalmente musicais nacionais, né? Que nunca aconteceram em outro lugar. Então, é difícil. Você tem que saber um pouquinho de tudo. Você tem que dançar, você tem que cantar, você tem que atuar, principalmente. Senão não tem como. Aí show já é outra história, né? Se for show com banda, você tem que ter um repertório muito extenso, não é só sobre aquilo. Por exemplo, Dona Summer, a gente estudou só músicas da Dona, a vida da Dona, a história dela. Uma banda de baile, por exemplo, ou um show autoral, você tem que saber um pouquinho de tudo. Nos meus shows, por exemplo, eu canto músicas covers e as minhas músicas. Então é um pouquinho mais tranquilo, o musical é muita coisa, né? Cenário descendo, cenário entrando, marca no palco... Mas os dois são incríveis. E a escolha para o musical? Como que é feita essa seleção? Vocês são convidados, vocês pedem para participar, sim, né? Vão lá para participar. Como que é feita essa triagem? Gente, é uma loucura, viu? Não é fácil. Pra quem pensa que é fácil. Não, e é escolhido a dedo, porque assim, todo mundo que tá lá é incrível. Você fica assistindo o musical, você fica ali boquiaberto, você fala, meu Deus, como que a pessoa faz tudo isso, canta, dança e tem... Meu Deus, é muita coisa. Eu ainda nunca fui convidada para um musical. Todos os musicais que eu fiz audição. Geralmente, se um musical tem muita coisa de dança, a primeira fase de audição é de dança, balé, jazz, contemporâneo. Vai ser mais voltado para aquilo que ele já tem, primeiro dança. Ou se ele tem muito mais coisas, por exemplo, Dona Summer, o meu teste primeiro foi de canto. Eu tive teste de canto. Aí se você tem uma eliminatória, se você passa, você faz dança. Aí tem mais uma eliminatória, se você passa, você faz o teste de atuação. E aí se você passa, você faz mais teste com o resto do elenco, que é assim pra ver se, por exemplo, tem sinergia com todo mundo? Se eu vou ser sua filha, a gente tem que casar os perfis, né? As vozes, eu vou cantar com você, tem que ver se essas vozes funcionam. É puxado, geralmente é 1 semana de audição inteira ou 2. É babado, gente, é babado. Não é fácil. Coisa boa, mas ela veio pra brilhantar aqui o nosso sábado à noite também, trazer um pouco de música, de qualidade vocal. Obrigada por estarem aqui, viu? Bora nós pro nosso papo de direitos e deveres? Ó, eu já vou dizer logo que eu não sei nada também, vocês vão ter que contar tudo. E eu tô aqui no papel quase que de uma telespectadora, de alguém realmente que tem muitas dúvidas também. Eu quero começar com uma pergunta geral, e aí me responda quem quiser, que é sobre a questão de uma pessoa que não tem dinheiro para pagar um advogado. Como uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de saúde, não tem direito a ir num bom hospital ou no hospital privado, ela tem o SUS que a atenda. Como é que funciona isso no caso de um advogado? Se ela tem que entrar com alguma questão e não tem dinheiro, como ela faz? Existe a Defensoria Pública, é estadual, né? E em cada estado tem esse serviço que é para garantir o acesso do cidadão à justiça. Então estamos bem, né, equiparados por isso, né? Sim, Tem a demanda das possibilidade. defensorias públicas Sim. é muito grande, né? E a maior parte das pessoas realmente não tem dinheiro. E às vezes também, eles têm como pagar o advogado, mas não tem como pagar as custas do processo. Então, existe a possibilidade também de se demonstrar a hipossuficiência econômica, que é como a gente chama, né? Que é a impossibilidade de arcar com as custas do processo, ou seja, com os valores que são cobrados pelos tribunais. E aí, concedida essa gratuidade de justiça, os atos processuais, né, do tribunal, eles não são cobrados. Entendi. Olha, vamos começar aqui com a doutora Tatiana de Souza, que é advogada trabalhista. E aí, Tatiana, quando eu devo
procurar um advogado trabalhista? Em que situação? Como é que você nos indica isso? Olá, boa noite. Boa noite. Essa questão de em que momento, né, procurar um advogado trabalhista, é sempre que você percebe que alguma coisa... Porque a gente tem o dia a dia, né? Sim. Seu pai já trabalhou, sua mãe, você tem relações com outras pessoas que elas contam como é no trabalho dela. Aí ela fala, nossa, mas eu tô trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite e não tô recebendo hora extra. Aí alguém vai te falar assim... Tá errado isso daí, procura um advogado. Então vão surgindo alertas. Um exemplo é hora extra, não recebeu o 13º, atrasos reiterados de pagamento de salário, um exemplo que podem... Quanto tempo um empregador pode atrasar o salário de um funcionário? Eu sei que não deve atrasar, mas se tiver que atrasar, quanto tempo? Correto, não deve atrasar, Sim. porque ele também conta com aquilo para suas despesas, né? Honrar seus compromissos. Em tese, nós temos que a lei diz que o pagamento é até o 5º dia útil. Até o 5º dia útil. Então, a gente tem que verificar o 5º dia útil. Às vezes, ele vai cair ali no dia 5 e pode ser que caia ali pro dia 8, mais ou menos se tem feriados, começa sábado, domingo. Há quem entenda que sábado é dia útil, mas enfim. Quando existe o atraso, deve o empregador pagar com correção. É aquilo que a gente brinca, né? Se tá difícil pagar o principal, piorou a correção. Mas quando você suspeita não, você vive aquela relação. A relação de trabalho ela é muito presencial, muito humana, porque aí você está sem registro, por exemplo, faz hora extra, tem direito à insalubridade, você vê que outras pessoas da mesma função recebem, aí você procura um advogado. Ele talvez te oriente ali naquele momento, não seja uma situação oportuna para que você saia do seu emprego, mas você já começa a juntar provas para depois, numa ação trabalhista, reaver esses direitos, né? Fazer valer. Normalmente, a carga de trabalho são 8 horas por dia. Passou disso, já entra como hora extra. À noite é mais cara essa hora extra do que se for durante o dia. Finais de semana, como é que fica? Isso. Olha, não é proibido trabalhar aos domingos, né? Às vezes tem uma lenda urbana que fala, trabalhou aos domingos, não pode trabalhar aos domingos. Pode. Eu trabalho aos domingos é normal. Nós temos que olhar a convenção coletiva, que algumas determinam que tem uma folga imediata, mas o trabalho é tranquilo sobre os domingos. Com relação à carga horária, são 8 horas por dia. Mas existem situações de compensação. Por quê? Sabe quando coloca assim, 44 horas semanais? São a carga horária semanal. Aí você trabalha 8 vezes 5, deu 40, tem 4 horas faltando. Aí, em vez de você ir no sábado, o que seu empregador faz? Aumenta alguns minutos durante a semana, para você não ir ao sábado. Talvez ele não funcione aos sábados. E assim vai. Mas a gente tem que verificar se esse acordo é válido, se fez tudo nos termos que a lei determina. Mas existem outras jornadas, por exemplo, 12 por 36. Muitos vigilantes fazem essa jornada, enfermeiros fazem esse tipo de jornada. E existem outras que são menores ainda, 4 horas, por exemplo, técnico em radiologia, quem trabalha com radiologia, porque tem exposição à radiação. Então, a gente verificar direitinho cada função, profissão. Mas a regra geral, a grande maioria, são 8 horas por dia. Você ia comentar alguma coisa, Eu doutora? queria, porque a minha linda colega, ela falou a respeito dos direitos do trabalhador, né? No escritório, já faz quase 20 anos que a gente presta assessoria jurídica para empresas. Tá. Então, acho que também é legal a gente falar que cabe às empresas também se adequarem à legislação trabalhista, né? Porque eu vejo, né, nessa vivência que nós temos lá, que muitas vezes o empregador, ele comete erros por falta de informação. Então, até aproveito para parabenizar a iniciativa desse nosso encontro aqui, né? Que ele é tão relevante para trazer informação para todo mundo, inclusive para os donos de empresa que vão fazer as contratações, porque muitas vezes cometem erro por falta de informação. Então, assim, eu acho que há necessidade, sim, de um acompanhamento mais profissional, de um acompanhamento de um advogado, desde a ponta, ou seja, desde o momento da contratação. Porque, às vezes, fazer uma contratação de uma empresa terceirizada é ok para aquela determinada atividade. Às vezes, você fazer uma contratação seletista
é obrigatória por conta do cumprimento dos requisitos lá da legislação, né? Artigo 3º da nossa querida CLT, né, doutora? Então, assim, eu acho que a hora certa de procurar o advogado serve também para as empresas contratantes, né? Para que não existam abusos que às vezes acontecem por falta de informação. E aí a gente estava até comentando, né, que hoje tem muitos funcionários PJ, MEI, que ou a empresa prefere receber nota e não registrar, ou o próprio funcionário, a depender se ele quer, né, construir ali um patrimônio de empresa e alçar novos voos depois, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da carteira assinada, da contratação, dessa exigência também. Claro. Olha, é muito importante, a gente tem a onda, né, que a gente fala no direito do trabalho da pejotização. A pejotização, ela não é nada que deve ser excomungado, afastado. Ela é importante. Há muitos profissionais que, para ele, este é o melhor meio de trabalho, por exemplo. Vou colocar para mim, como advogada, não seria ruim para mim. Entretanto, há empresas que querem pejotizar esse empregado, entretanto, ele preenche todos os requisitos de empregado. Ele tem que estar lá de hora tal a hora tal, ele tem subordinação, ele não tem autonomia. Por exemplo, ele não pode decidir o dia e horário que ele vai trabalhar. Isso é uma autonomia. Se ele vai faltar, atrasar, ele tem que sempre reportar esse tipo de coisa. Não que o autônomo, por exemplo, eu que sou autônoma, não tenha que prestar satisfação. Mas é uma situação bem diferente. Eu sofreria descontos no meu salário, ou então tem que compensar quando empregado. Então, a linha entre a pejotização ou até o próprio MEI, ela é bastante tênue. E é importante ficar atento a isso, porque se ele quer um empregado que seja PJ, ele tem que cumprir as regras de como o PJ é, como a colega acabou de dizer, né? Que às vezes, por falta de uma informação muito simples, muda tudo. Aí reconhece o vínculo empregatício, vai pagar fundo de garantia, multa, aviso, todas as verbas e vai ter que anotar a carteira. Então, é importante conversar e verificar se efetivamente é aquela intenção e se aquela intenção é possível se concretizar. Né? É bem delicado. Certíssimo. Diogo, você é especialista em condomínios. O que mais a gente vê é esses embatezinhos em condomínio, principalmente por causa de barulho. É o cachorro da vizinha que não para de latir, é a criança recém-nascida que não para de chorar e eu tenho que acordar cedo, ou são as festas, ou o salto alto que muitas vezes, né, na madrugada fica andando e incomoda o vizinho de baixo. Enfim, são muitas questões. Como é que a gente fala para iniciar esse papo em direito e dever de condômino? Quando que a gente pode realmente dizer, não tô aguentando barulho, quero tomar uma iniciativa? Perfeito. Primeiro, obrigado pela oportunidade a você, a TV Aparecida. Isso é bastante importante para a jovem advocacia. Todos nós aqui somos jovens advogados, né? Com certeza. E barulhos em condomínio é um dos temas mais polêmicos, é um dos principais motivos que o nosso escritório é acionado. E a grande dificuldade desse tema é a comprovação, é produzir provas desses barulhos excessivos. Então, quando uma pessoa, primeiramente, o meu direito de propriedade, ele vai até o seu direito de propriedade. O meu direito de possuir também, pode ser locatário, inquilino, ele também tem que ser respeitado. Então, quando as pessoas se excedem no direito de propriedade ou no direito de possuir um imóvel, quem está se sentindo atingido, quem está se sentindo prejudicado, pode buscar os seus direitos. Então, a grande dificuldade é produzir provas desses barulhos. Então, o que a gente recomenda? Primeiramente, buscar a administração do condomínio, buscar a assessoria do síndico. O síndico está lá não somente para administrar financeiramente o condomínio, o síndico também está lá para fazer gestão de pessoas, para garantir os direitos da coletividade, daquela comunidade. Um condomínio, ele é um exemplo de sociedade, é uma pequena sociedade com as suas próprias regras. Ele tem a Constituição, o Código Civil, mas tem a sua própria convenção e o seu regimento interno. Então, tem aquele livro ATA, vocês já viram aquele livro ATA? Sim. Quem mora em condomínio, livro ATA não, perdão, é o livro de ocorrências. O livro ATA é para registrar as atas de assembleia. O livro de ocorrências é aquele que fica disponibilizado, muitas vezes, no hall de entrada, na recepção. Isso é o padrão, né? O clássico. A pessoa vai lá, ela relata o que ela ouviu, em que data isso aconteceu, de qual forma, com qual frequência, qual é a intensidade do barulho. Ela relata a dinâmica do evento. Por exemplo, era uma festa.
Então, Diogo, porque tem coisas tipo assim, uma festa dá pra evitar, ou dá pra botar horário, enfim. Agora, uma criança chorando, por exemplo. Esses dias no meu prédio teve uma pessoa que reclamou, jogou até no grupo, que a gente tem o grupo, né, das mães do prédio, aquela coisa. Jogou, eu não aguento mais, tem uma criança chorando, não consigo dormir. Cara, mas você vai fazer como com a criança? Como é que tira o choro da criança? A gente adoraria tirar o choro da criança, mas não dá. O cachorro latindo, como é que você vai fazer o cachorro ficar quieto? Apertar o multi, né, da criança. Então. Exatamente, é e aí? impossível, né? Bom, do mesmo jeito que quem mora em condomínio tem direitos, também tem deveres. Se a pessoa escolhe morar em condomínios, ela tem que ser mais tolerante, com certeza. Ela sabe que a proximidade da casa dela com a proximidade da casa do vizinho é muito menor. Então, ela tem que ser tolerante quanto a barulhos corriqueiros, como o choro de uma criança. Pode ser que ela já foi pai, pode ser que ela um dia vai ser pai ou mãe, vai chegar a vez dela também de passar por isso. Então, ela tem que ser, com certeza, mais tolerante. Se ela pensar em judicializar isso, com certeza um juiz ele vai olhar se essa é uma questão da vida mesmo, se isso é uma questão inevitável, como o barulho do choro de uma criança, muitas vezes é inevitável, né? Ou se é uma coisa evitável, como nós havíamos dito, uma festa, barulho por festejar, né? Se exceder nas comemorações. Cachorro é uma questão que a jurisprudência está formando um entendimento um pouquinho diferente, porque hoje tem muita gente trabalhando dentro de casa, então quem sai muitas vezes deixa o cachorro o dia inteiro sozinho. Só que aquele cachorro, ele não tem nada para fazer, não tem amparo. Muitas vezes tem comida, tem água, mas ele não tem o que fazer, o que se entreter. Qualquer barulhinho fica latindo o dia inteiro. Isso vai incomodar quem trabalha do lado ali, entendeu? Isso muitas vezes vai prejudicar uma reunião virtual. Isso muitas vezes vai prejudicar uma entrevista. Cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que qualquer um que se sentir prejudicado por barulhos de cachorro pode procurar a justiça, porque, como eu disse, né? Quem alega tem que comprovar. Sim. A maior dificuldade dos barulhos excessivos é a comprovação. Então, o que a gente recomenda? O livro de ocorrências é uma coisa mais antiga. Hoje em dia tem aplicativo da administradora, tem condomínios que contam com zeladores, com seguranças, com as chamadas rondas. É importante buscar esses funcionários, esses prestadores de serviço, para documentar o que eles estão testemunhando também. E num caso mais extremo, é contratar o serviço de um cartório de notas mesmo, lavrar uma ata notarial. Se é uma situação que ele sabe quando vai se repetir, quando vai acontecer novamente, marcar um dia e horário ajustado para, com a ajuda de um cartório, conseguir documentar aquilo que está acontecendo. Antes do intervalo, eu deixei uma questão no ar para o Diogo, que é sobre os condomínios, as festas em condomínios, seja dentro do meu apartamento ou lá embaixo na área comum. Diz que até 10 da noite é permitido fazer barulho. Mas muitas vezes a gente está na festinha e antes das 10 da noite já ligam reclamando. Como é que funciona isso? O que pode ou não pode nesse sentido? Perfeito. Bom, quanto ao horário, cada convenção de condomínio vai estipular um horário aonde pode exceder um pouquinho, digamos assim. E a partir de tal horário, por exemplo, às 10 horas da noite, é um silêncio absoluto, porque é o horário de repouso, é quando as pessoas vão descansar. Mas não significa que durante o horário comercial ou antes das 10 da noite, as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem, né? Primeiro que no direito imobiliário, especialidade também de alguns colegas, e engloba também o direito condominial, tem a questão da proteção dos 3 S's. O que é os 3 S's? Segurança, saúde e sossego. Então, todo mundo que sentir a sua saúde, a sua segurança e o seu sossego prejudicado, pode também reclamar contra aquele infrator. Então, mesmo que seja durante o horário comercial, as pessoas têm que saber quais são os limites. As pessoas têm que saber até onde é tolerante. Mas ela pode levar tolerável. uma multa? Se eu contratei uma banda, meu aniversário, contratei uma banda, tô lá na churrasqueira. São 7 da noite e alguém já tá reclamando. Ela pode levar uma multa ou até às 10? Vamos supor que a convenção diga que é a partir de 10 que não pode barulho. Ou eu não posso levar multa antes das 10? Olha, dificilmente você vai levar uma multa antes das 10 horas. Por parte do síndico, por parte da administração do condomínio, dificilmente ele vai entender que antes desse horário,
por conta de uma festividade, é uma data que você se programou, é o seu aniversário ou um noivado, você fez uma reserva, existe até uma lista para isso. Então, ele vai entender o lado de quem está festejando, sem sombra de dúvidas. Mas se for uma outra questão, né? Se for uma questão de barulhos que não seja em festas, barulhos durante o dia. À noite é muito mais grave. À noite você vai se sentir muito mais incomodado, você que está ouvindo. Mas e durante o dia? O que fazer, né? Se isso se repete todas as vezes e por aí vai. Bom, respondendo a sua pergunta, se for uma festividade, dificilmente o síndico não vai entender a situação. Provavelmente ele vai conversar com esse morador, vai falar, olha, você tem que entender, é o aniversário dele, entendeu? Já fez essa reserva há bastante tempo, é uma vez por ano, etc e tal. Mas se for uma questão rotineira ali no dia a dia, que mesmo em horário comercial, mesmo antes das 10 horas da noite, ele está se excedendo, o síndico ele deve tomar sim uma atitude. Eu vou falar também sobre o condômino que é antissocial. Ele pode, inclusive, se causar muito incômodo, ele pode ser expulso do condomínio, né? Então, seria o caso tanto da pessoa que faz muito barulho, quanto aquela pessoa que faz muita reclamação infundada e torna o ambiente ali do condomínio bastante desagradável para viver, né? Então, o colega deve saber Boa mais colocação. disso. Exato. Vocês podem interagir nas respostas um do outro, se tiverem algo para complementar, viu? Isso só vem a somar pra gente. Doutora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho Vamos de lá. direito de família. Para começar, vamos falar das separações, né? As separações, as divisões. Como é que hoje a lei recebe isso com essa modernidade toda? Mudou alguma coisa? Casar com separação de bens ou não? Morou junto 5 anos, já é considerado uma união União estável. estável, né? A gente tem vários mitos em relação a isso aí, né? O que mudou, na verdade, foi a sociedade. Porque a gente adota as mesmas regras desde muito tempo atrás. Por exemplo, a união estável, ela foi reconhecida pela Constituição de 88. E a lei que começou a regular essa relação do jeito que a gente vê hoje, ela é de 96. Houve uma lei em 94 que reconheceu a união estável a partir de 5 anos ou se tivesse filho. Mas isso já deixou de valer há muito tempo, desde 96. E a gente vem seguindo essa regra. Mas por que a gente observa hoje tanta discussão em cima disso? Porque os relacionamentos estão durando menos. Então, antigamente, você via relacionamentos que duravam a vida inteira e terminavam pela morte. Hoje em dia, as pessoas trocam de parceiros com muita facilidade, né? Até porque isso se tornou socialmente aceito também. E aí que vem os reflexos patrimoniais da união estável, aqueles mesmos desde 96. Então, assim, a regra em relação à união estável, para que haja o reconhecimento desse tipo de relação que gera direitos patrimoniais, você precisa cumprir os requisitos da lei, que é a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo Mas são os de 5 constituir anos lá família. que eles falam? Chegou a ser 5 anos, de 94 a 96. Agora, basta que assuma essas características que a lei impõe. E é tudo muito subjetivo. Então, por exemplo, um relacionamento de 5 anos, às vezes de 10 anos, que não tem as características de casamento, como se fosse um casamento de fato, ele não vai ser reconhecido como união estável. Ele vai ser simplesmente um namoro. Muitas vezes, um namoro qualificado, como o STJ já entendeu que existe e que guarda alguma semelhança com a união estável, mas não deixa de ser um namoro. E namoro não traz direito nenhum. Ao passo que se você ficar, sei lá, então menos tempo, 2 anos com uma pessoa morando junto, na condição de que todo mundo veja que é um casal, que é praticamente casado, aí você tem direitos. Isso, você precisa demonstrar uma comunhão de vidas. Não basta simplesmente morar debaixo do mesmo teto. Porque muitas vezes o casal vai morar junto por uma situação circunstancial. Porque foram morar em outra cidade para estudar junto, ou uma parte estava passando por dificuldade, ou mesmo foram fazer um test drive antes de casar.
tudo isso não reflete união estável, porque não há a intenção de constituir família naquele exato momento. Ah, porque o homem até arrepia com isso, né, gente? Ah, morou junto 2 anos, tem que dividir. Vai entrar na justiça, tem que dividir as coisas. Aqui os homens estão espertos, viu? E muitas mulheres também, né? Porque muitas mulheres hoje em dia são provedoras, Bom, né? isso é Então, verdade. então a gente tem Tem os dois razão. lados hoje, né? E hoje em dia a gente pode se valer do contrato de namoro. E o que é isso? É um contrato formal, né, por escrito, em que as partes declaram que tem aquela relação ali, mas que não tem intenção de constituir família. A única questão é que... Morando juntos. Pode ser morando junto ou não Tá, morando junto. tá. Porque pode haver união estável com casais que não vivem debaixo do mesmo teto. Nossa, é muita confusão. Mas aí vai depender de circunstâncias específicas. Quando que o casal tem que dividir seu patrimônio? Quando há o reconhecimento da união estável e não tem havido uma escolha específica de um regime de bens, como, por exemplo, a separação total de bens. Aí, a lei aplica automaticamente o regime da comunhão parcial de bens. Quando o casal casa, então ele pode ter comunhão total de bens. Quando ele casa ou quando constitui Quando união casa mesmo, estável, que vai quando- lá, Qualquer dos bonitinho. dois, vale para os dois. Pode ser a comunhão parcial de bens, que é a regra. A Que comunhão... é cada um fica com o que tem. Não, esse aí é a separação total Total de de bens. bens, tá. A comunhão parcial, o que havia antes da relação é só daquele que já tinha. Tá. E o que é adquirido durante pertence aos dois, com algumas exceções. Tá. Né? E a gente tem também a comunhão universal, que era a regra até 77, né? Que é aquilo que tudo que é meu é do outro e vice-versa. A gente tem também um que é muito pouco utilizado, que é a participação final nos aquestos, que é muito raro de ver. Em 14 anos de advocacia, eu trabalhei em um caso desse, né? Porque é muito incomum. Você casou com... O que é isso, gente? A gente entende como um sistema, eu acho que é o mais justo. Você vai ter a participação que você contribuiu para aquele patrimônio. Então, digamos que eu quero comprar um carro para mim. Minha esposa não quer participar do carro, eu assumo sozinha essa dívida, compro o carro e o carro é meu, eu posso vender. E se vocês separarem, fica pra você. Separarem, fica para mim. A gente vai comprar um apartamento junto. Eu tenho um salário menor do que a minha esposa. Ela contribui com mais parte no patrimônio do imóvel. Então, digamos que fica 70-30. Separou, 70-30. Então, isso evita, às vezes, as situações que a gente vê, às vezes, de pessoas que querem, às vezes, se aproveitar da condição do outro. Casei, 50% é meu. A quanto você contribuiu? 0, mas 50% é meu. Então, até corroborando o que a doutora Priscila falou, quando eu fiz o meu pacto de participação final de Equestros, o cartório falou assim, foi o primeiro aqui do cartório hoje, da história, porque era um cartório recente. Porque as pessoas não têm, às vezes, costume de procurar os cartórios para certas proteções. Eu falo bastante no escritório, às vezes, para os alunos, falo assim, olha, faça o pacto de antinupcial, faça seu testamento, que você vai proteger, às vezes, a sua vontade ali naquele momento. A pessoa, às vezes, vai vamos fazer de qualquer forma, que já está na lei, tá bom, e às vezes, quando vai ter as separações, a doutora vai ser a pessoa mais fácil de falar, é aí que começa as brigas, porque fala assim, você nunca contribuiu com nada, mas, poxa, às vezes a mulher ficava só em casa ajudando, eu pago tudo nessa casa. Então, essas brigas vão refletindo depois na questão da separação dos filhos, patrimônio. É muito, assim, ainda, olha, gente, que nós estamos falando de, né, 2023, com tanta informação, Instagrams hoje de advogados, TikTok, com tanta informação. Mas ainda tem muita coisa que vai na boca, né? Tipo assim, é assim, vamos fazer assim, não vamos mexer com advogado, não, é caro. Depois, demora a vida inteira, demora não sei o que lá. Tem um pré-conceito já formado de algumas coisas, né? Como quando o casal se separa. E às vezes não legaliza a situação da criança. Não, paga tanto aí, tá bom. Vê quando você pôr. E vai rodando assim para não mexer, né? Num vespeiro aí. Isso é bem comum, né? O brasileiro, ele é muito informal, tanto nos relacionamentos quanto nas soluções para os problemas, né? Então, a gente vê essa questão da guarda, o filho está com o pai, mas não regulariza, e o outro pai só dá um dinheiro por mês, dá quando quer e quanto quer, e aí eles só vão poder tomar alguma providência o dia que isso tiver formalizado na justiça, como, por exemplo, pedir a execução e, inclusive, a prisão do devedor de alimentos.
Então, a gente tem que lutar contra essa inércia do brasileiro, né? De buscar os seus direitos através de medidas judiciais. É ruim entrar na justiça, principalmente, né, nessas questões de família, que envolvem sentimento, né? E, normalmente, não é só o dinheiro. Tem a raiva, tem a vingança, né? As pessoas querem utilizar uma ação na justiça, principalmente na vara de família, para causar sofrimento no outro, meio que para compensar o sofrimento que ela teve na relação. Então, a gente tem esses dois extremos, né? Aqueles que não buscam a justiça e aqueles que buscam com objetivos escusos. Bom, daqui a pouquinho a gente continua falando aqui de pensão, separação, união, de tudo isso. Flávia, eu até abri, falei como brincadeira na hora de te apresentar, que as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, né? Verdade. Que você pode ir lá, falar o que quiser, postar, usar música, usar texto, fala dos outros, fazer o que você quiser, postar foto com roupa, sem roupa, de um jeito ou de outro. Até onde eu posto tudo que eu quero na internet e até onde não? Pois é, na verdade não pode tudo que quer, né? Porque há um outro mito também de que na internet nós temos um universo paralelo do digital, né? Onde lá tudo pode e ninguém vê. Mas não é bem assim. Primeiro porque a gente carrega, sim, todo um ordenamento jurídico para o digital, né? A lei é a mesma. Direito do trabalho para nós, né? E também para as empresas que estão no digital. Para você ter uma ideia, hoje a gente lida muito com o pessoal da internet, com o mercado digital. Então, influenciadores digitais estão lá conosco no escritório, o pessoal de cursos online, então o pessoal que ganha dinheiro com a internet. O pessoal que depende dos seus conteúdos e dos seus materiais colocados na internet para manter empresas milionárias, né? A gente fala de múltiplos dígitos na internet. E aí, quando você olha, por exemplo, para materiais que são colocados lá, e que aí a pessoa parte do pressuposto de que uma vez que está na internet, eu posso pegar aquele conteúdo e replicar, né? Ou senão eu posso pegar aquele conteúdo daquele curso, copiar inteirinho e replicar. Né? Posso plagiar, posso piratear. As pessoas, às vezes, se enganam achando que é terra sem lei. E acabam perdendo tempo e dinheiro. Porque, sim, existem penalidades para aquelas pessoas que abusam dos seus direitos na internet. Como que eu sei uma música, por exemplo, que eu posso usar na minha rede social para pôr num Reels, num vídeo meu, se aquela música é autoria, eu posso usar ou não? O Reels, por exemplo... TikTok. Por exemplo, eu fui postar outro dia um negócio no TikTok, e daí disse, não pode usar essa música lá, nananana. Aí eu falei, vou apagar, né? Melhor não, né? Então, geralmente, as próprias plataformas têm alguns acertos com aqueles músicos, né? Com os produtores musicais. Tanto que a gente tem lá disponíveis para nós, quando vamos fazer um Reels, por exemplo, né? Aquelas músicas que estão lá disponíveis para que a gente faça. As que estão ali na música, que elas podem. Podem. Se tá ali é pode porque usar. pode. Isso aí. Tá. Quando, eventualmente, não puder, você vai receber ali como você recebeu no seu TikTok. Já teve uma ocasião que no meu canal eu subi um vídeo e aí ele ficou mudo. Por quê? Por conta de penalidade da plataforma em virtude de eu estar usando uma música que eu não poderia o meu usar. Ficou mudo. É assim ficou que eles mudo fazem. E aí escreveu que né? não podia. É isso mesmo. Então, assim, acaba que as plataformas vêm com regulamentações para que não existam esses problemas de plágio, de cópia, de perfis fakes, né? No escritório, a gente cuida muito de pessoas grandes na internet. E aí, o que tem de perfil fake para vender coisas, sabe? Pega, por exemplo, uma educadora financeira que tem uma boa audiência. O que eles fazem? Eles utilizam ali fotinho dela, utilizam foto até da família e tal, criam perfis fake para começar a vender curso de score, bitcoins e etc. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, assim, sabe? Que doideira, né? Ó, gente, nós vamos para o intervalo agora. Na volta, nós vamos falar também com o doutor Felipe. Nós vamos tocar aqui um pouquinho no assunto, né, daquele aluno que matou essa semana a professora, né, de 71 anos e outras 4 crianças, enfim, comprometidas ali, toda uma estrutura escolar. Aliás, isso é uma coisa que tem sido recorrente, esses crimes em escolas ou essas confusões todas. Nós vamos falar um pouquinho com o doutor Luiz Felipe sobre isso e a gente continua aqui no nosso papo, nas nossas dúvidas. Tá aprendendo, hein, Joyce? Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada. Vou parar até de brigar com a síndica do meu prédio. E eu quero mostrar para você também meu primeiro livro, Diário da Vitória. É um diário de prosperidade, é uma escrita terapêutica para que você possa
perceber mais e mais as pequenas vitórias de cada dia, escrevendo junto comigo esse diário e impulsionando também com mais rapidez a realização dos seus objetivos. Tá à venda pela Amazon e algumas livrarias do Brasil, pelo meu site, Linktree da minha bio no Instagram, que é Amanda Françoso, e eu espero que faça muito sentido e traga coisas muito positivas para você, que eu possa fazer parte aí, vou ficar muito feliz. Olha, doutor Felipe, nós deixamos uma questão no ar antes do intervalo, que foi um fato que aconteceu há dias atrás, recentemente, do aluno que matou a professora. Enfim, esses casos em escola têm sido bem recorrentes, né? Aluno que briga com aluno, mata, briga, envolve professor. Meu Deus, como é que fica isso? O que a gente tem que fazer para se proteger disso na condição de, sei lá, mãe de um aluno ou de professor, né? Bom, Amanda, esse caso ele é bem complexo. Esses casos, na verdade, são bem complexos. O Brasil ele tem uma legislação que o pessoal critica bastante, mas ela é extremamente avançada. Ela copiou muitos fundamentos da Convenção das Nações Unidas sobre Proteção à Criança. Então, a gente nunca pode somente responsabilizar um dos lados. Ah, não, é só o pai que trabalha, que não vê o filho. Ah, é só a escola que também não estava acompanhando. Tudo que envolve crianças e adolescentes, quando a gente vê pelos enfoques internacionais e nacionais, é um conjunto de obrigações. Então, a família tem que estar atenta, a escola tem que estar atenta, o desenvolvimento da criança e do adolescente, ele tem que ser um trabalho em conjunto, que nem esse caso recentemente do menino lá que teve uma briga no dia anterior, já tinha um histórico de violência, ele saiu falando na internet que ele ia fazer o que fez, acabou gerando essa tragédia. E a escola, qual que é a responsabilidade da escola e do Estado, inclusive, que era uma escola pública, e desses pais? A escola chegou a avisar os pais que estava tendo um problema com essa criança, que a criança estava tendo dificuldades, ela buscou o encaminhamento da assistente social, de um psicólogo da escola, do pedagogo. Os pais foram informados. Qual foi a atuação dos pais? Que às vezes não tem condição de procurar um psiquiatra, um psicólogo infantil. Então, essa situação, ela é muito complexa, ela gerou uma tragédia e a gente espera que nessa tragédia a gente tenha um aprendizado, como tiver em outras várias situações, de como que você vai encaixar o que a legislação aplica, que é o bem-estar da criança e a convivência familiar e a atuação da escola como desenvolvimento dessa criança, para não ter novas ocorrências. Então, vou colocar de repente o detetor de metais lá, vou começar a revistar a bolsa das crianças, isso também vai gerar um trauma. Será que isso vai funcionar? Então, é um desafio muito complexo para a sociedade como um todo, não somente para a advocacia, para o Ministério Público, para o Judiciário, mas é um alerta para a gente ver aí nessa comunicação, pelo menos, entre a escola e os pais e a própria conversa com a criança. E falando de direitos e deveres escolares, quando a gente fala das nossas crianças, adolescentes, né? Por exemplo, doutor, eu queria saber um pouco sobre a legislação nesses casos. Esse rapaz, esse jovenzinho, como a gente disse, né? Até antes de começar o programa, você me disse, poxa, às vezes na casa dele já estava acontecendo alguma coisa, já tem algum problema psicológico, sei lá. Existe uma legislação que dê direito a essa criança ou jovem ter um acompanhamento? Por exemplo, uma criança autista tem direito de ter uma AT que a acompanhe. Eu nem sei se isso é uma regra, se toda criança tem esse direito ou se depende da escola, eu não tenho essa informação. Mas como é que funciona a legislação para uma criança que está ali numa escola normal, junto com todo mundo, mas que tem alguma questão, ou uma deficiência, ou um problema psicológico, um trauma em casa, alguma coisa que pode se refletir no embate, na convivência com os outros? Tem dois pontos bem importantes que você coloca. O Brasil ele é signatário da Convenção de Pessoas com Deficiência, reverte na nossa lei hoje também, tem uma lei específica para pessoas com deficiência, e ela exige que toda criança com deficiente, adolescente com deficiente, tem que ter um acompanhamento especial. Infelizmente, os estados às vezes não têm recursos para isso, ou quando tem recurso, não tem às vezes a pessoa própria. Por exemplo, os deficientes auditivos. É muito difícil achar hoje pessoas com libras para acompanhar essa criança na sala de aula. E os professores, infelizmente, não têm um treinamento de Libras para poder dar aula também falando em Libras. Já é difícil ter professor, imagina professor com Libras. Mas nesse caso em particular, não das pessoas com espectro autista ou dos deficientes, mas esse caso de crianças que estão tendo algum tipo de transtorno. Uma pessoa que às vezes tem um TDAH, que está, de repente, gerando uma situação mais agressiva. Aí sim, a função do pedagogo, do assistente social, do psicólogo na escola, de poder ver esses gatilhos e começar a ter os encaminhamentos corretos. E aí vem outro problema, será que toda escola está
estruturada com isso. E como é que está a comunicação com os pais? Os pais conseguem participar das reuniões de pais e mestres também? Isso é um ponto importante. Os pais, eles têm que poder participar da vida da criança. Só que a gente tem uma sociedade, principalmente os vulneráveis, com mais dificuldade. Às vezes tem muita mãe que sai às 5 da manhã para casa para ir fazer faxina e vai chegar às 10 horas em casa, vai ver o filho dormindo. Ela não vê o filho acordado, não vê o filho acordado. E você vai culpar essa mãe, às vezes, por causa disso? Então, às vezes, a gente também não pode culpar. É o que eu falei, assim, a escola também não é um depósito de criança, mas os pais também têm essa dificuldade, assim. Então, enquanto a gente não conseguir ter uma maleabilidade, uma condição melhor de permitir que a mãe fique mais tempo com os filhos, os pais fiquem mais tempo com os filhos, e a escola tenha essa participação conjunta, é inevitável que daqui a pouco a gente pode ter situações iguais ou piores, ou também situação grave, de ter uma agressão interna, uma coisa mais complicada nas escolas. E a pandemia, ela trouxe uma coisa muito boa. A doutora Tatiana de Trabalho vai poder até me corroborar. Hoje tem uma flexibilidade maior no trabalho. Você consegue, de repente, permitir que o pai tenha um horário. Eu posso entrar às 10 da manhã porque eu quero levar meu filho na escola. Permitir eu tenha o café da manhã com ele. Eu consigo, às vezes, sair mais cedo do trabalho para poder ter o final do dia com meu filho. Então, essa relação pais e filhos e a escola tem que ser cada vez melhor estruturada. A gente está num momento... Doutora Tatiana, mas, por exemplo, o pai ou a mãe podem pedir um intervalinho ali do trabalho para ir na reunião de escola? Sim. Sim, eu entendo super razoável, porque... eu estou dizendo aqui de uma estrutura menor até, tá? Vamos colocar uma empresa aí com 15 empregados. Provavelmente, esse proprietário foi filho, né? Não tem como ele ter pulado essa fase. Os pais deles também acompanharam. Ele pode ter filhos. E tem sobrinhos, enfim. A gente sabe o quanto isso é importante. E quando você valoriza o empregado, você traz ele para o time. Então, são outros aspectos que você acaba ganhando. Vai falar, ele vai sair 1 hora no meio do expediente para ir na reunião da escola do filho. Pois é. Esse filho é muito importante. Se ele tiver que escolher entre o emprego e o filho... Você pode ter certeza que vai ser o filho. Mas ele vai verificar que aquela empresa valoriza o meu trabalho, valoriza a minha família. Eu quero continuar fazendo parte daquilo. Mas é evidente que existem N empregadores, N situações que não vai ser possível. Mas existe negociações que também são feitas, né? Exatamente. Conversando, principalmente se chega em algum home office, quando tem o filho com alguma deficiência, grandes empresas têm adotado e a inclusão. Você falou um negócio de home office, me veio uma curiosidade agora. Como que o patrão controla quanto tempo aquele funcionário está em home? Tipo assim, são 8 horas de trabalho por dia, tá? Mas ele está trabalhando na casa dele. Como é que eu sei se ele está às 8? Tá, tem a questão do login, do próprio login no sistema que vai existir, consegue acompanhar, e a própria produtividade, porque você tem que fazer, né, tem que entregar alguma coisa, você foi contratado para fazer. Mesmo você presencialmente, não quer dizer que você está produzindo, né? Você está lá enrolando, às vezes produz muito mais em home do que estando presente numa loja ou dentro do escritório. Então, para mim, o home não me fez mal, não, eu gostei. Eu trabalho em home office, né? Eu sou concursada em Brasília. E desde a pandemia, quando colocaram os profissionais para trabalhar em casa por uma questão obrigatória, né, eles perceberam que valia muito a pena, que a gente estava produzindo muito mais do que na própria empresa. Então, eles regularizaram essa questão do teletrabalho e, hoje em dia, a gente trabalha por tarefa. Então, a gente sabe as nossas obrigações, a gente sabe também que tem que estar à disposição do empregador, né, no meu caso, que é serviço público da chefia, e a gente vai entregar dentro do prazo que eles estipularem. Então, já aconteceu de eu precisar sair para ir ao médico e trabalhar até de noite para poder entregar dentro do prazo. Mas, pelo menos, eu tenho essa liberdade de me ausentar até durante o expediente, né, para fazer alguma coisa particular, e então eu vou compensar esse horário porque eu preciso cumprir aquela tarefa. Foco no resultado, né? Exatamente, tem funcionado muito bem. De direitos e deveres aqui para os nossos advogados. Eu vou começar respondendo a da Flaviane Aparecida, de Fortaleza. Está aqui comigo, está no telão aí para você também. Ela diz, com a reforma da CLT, a empresa pode dar férias em 2 etapas? E aí, doutora? Boa noite, Flaviane. Pode sim, viu? Agora, o mínimo, né, o primeiro período, um período de férias tem que ser no mínimo de 14 dias e os outros podem ser parcelados. Não tem problema. A folga, né? Ele paga e depois vão... Mas eu posso dividir, por exemplo, em 4 semanas? Sei lá, posso dividir pelo ano quanto tempo quiser. Em 3 vezes. No mínimo, o primeiro período são 14 dias. Se eu não estiver enganado, se alguém lembrar, são 14 dias. Tá. Aí depois o restante dos dias você pega 7, 5, mas e aí vai havendo os pagamentos. Mas agora ficou formalizado o parcelamento das férias, o gozo das férias também. Pode, né? Ok, parcelado. próxima.
É da Bruna Mendes, de São Paulo. Como é feita a divisão de bens no divórcio? Vai depender do regime de bens. Então, eu vou falar do básico, que é a comunhão parcial. Aquilo que foi adquirido antes do casamento ou da relação, vai haver ali, vai continuar sendo daquele que já era dono. Aquilo que foi adquirido durante a relação pertence aos dois. A principal exceção aí diz respeito à subrogação, que é quando você substitui um bem anterior, né, que pertencia a um só, por outro bem que foi adquirido durante a relação. Aí a gente substitui um pelo outro e eventual diferença que vai entrar ali na divisão. Herança e doação também não entra na partilha. Próxima. É a Simone Aparecida, de Salvador, Bahia. Me chamo Simone, me separei há um mês. Gostaria de saber como é que eu faço para ter minha guarda compartilhada dos animais de estimação que tínhamos juntos. Hoje em dia existe essa preocupação, né? Tanto pensando no bem-estar do animal, que está acostumado com as duas pessoas, como também na questão das pessoas que têm afeto pelo bicho, né? E aí a solução é entrar na justiça e pedir a guarda compartilhada. Aí ficaria, né? sei lá, 15 dias com um, 15 com o outro. Aí uma semana vai ser negociado, né? Tá. Vai ser negociado porque não é a mesma guarda compartilhada em relação às crianças, né? A gente fala da guarda compartilhada porque é o termo que é mais fácil de entender. Tá. Mas aí na justiça vai depender do que vai ser pedido, qual vai ser a defesa da outra parte, né? E o juiz pode bater o martelo definindo, sim, tempos com um e tempos com o outro. Próxima pergunta, vamos ver. Vem do Rio de Janeiro, a Júlia Matos. Me afastei do trabalho porque fiquei doente. Quais direitos eu tenho durante o período que ficarei afastada? Boa noite, Júlia. É importante verificar se o seu afastamento é decorrente de doença do trabalho, um acidente do trabalho, ou é uma doença à parte, sei lá, uma questão na coluna. Se for com relação à doença ou acidente do trabalho, você tem direito a receber fundo de garantia e algumas convenções prestam ainda sobre auxílio alimentação, complementação do auxílio doença. Agora, se for um auxílio previdenciário, um auxílio comum, você goze, descanse, se recupere para depois você voltar ao trabalho, então logo cesse o auxílio doença. Vamos à próxima. É de São Paulo, da Mauricela Alves. Qual a idade mínima para ter aposentadoria por tempo de contribuição? Quem quer responder? Olha, a aposentadoria por tempo de contribuição, depois da reforma, ela tecnicamente deixou de existir, né? Você vai ter que ter uma idade e um tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos. Mulher, 62 esse ano e homem, 65. Mas como nós temos as regras anteriores vigendo juntamente, tem o pedágio. Olha, essa resposta é enorme e eu vou procurar ser o mais curta possível. Mas é assim, você tem que fazer uma contagem, procurar um especialista, porque pode ser que você já tenha direito de se aposentar hoje e já tenha o pedágio, porque a reforma foi em 2019. E o pedágio é de 50% ou 100%, depende de N situações. Mas agora eu te digo, 62 anos mulher, 65 homem e 15 de contribuição no mínimo, se for aposentadoria por idade. Todas as outras precisa passar pelo especialista para analisar especificamente o seu caso. Tá. Beijo, Mauricélia. Dolores Reis, de Tocantins. Tenho 48 anos, sou autônoma e gostaria de saber quais são meus direitos para que eu possa me aposentar. 48 anos, autônoma. Quais são os direitos para que ela possa se aposentar? Ela não diz aqui... Quanto tempo ela tem de contribuição? Não dá muito Eu vou detalhe. dizer, começa contribuindo. Se você não pagou, comece a pagar, porque tem que ser no mínimo 15 anos. E até que venha outra reforma, nós temos aí 62 anos de idade para a mulher. E vai somar com o que você já tem, vai fazer o cálculo para a sua aposentação. Mas tem que começar a pagar, tem que pagar. Tá. Beijo, Dolores, obrigada, viu? Agora o André Ferraz é de Ipatinga, Minas Gerais. Minha pergunta é: posso ser obrigado a trabalhar de modo remoto, mesmo apresentando atestado médico no trabalho? Então, atestado médico dizendo... vamos supor, atestou aquele dia de que ele não pode trabalhar, que ele não vai trabalhar. Exemplo, uma enxaqueca. Não, você não tem que trabalhar, até porque aquele seu dia está atestado, mesmo no dia remoto. Se assim o fizer o seu empregador, em algum momento você discute na justiça para que ele pague como hora extra, enfim, alguma indenização que a gente verifica no caso específico. Às vezes até dando moral, né? Por ser obrigado a trabalhar doente.
Próxima questão, vamos ver aqui. Obrigada, André, um beijo para você. A Lara Souza, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Estou grávida de 5 meses. Tenho o direito de ter meu trabalho reduzido por conta da gravidez? Como é que funciona essa coisa de gravidez? Não, ela não tem o direito de ter o trabalho reduzido, né? Talvez... Trabalho é normal até o 9º mês? Ou antes, quando o médico pede o afastamento, a gente tem que verificar que tipo de gestação que é. Às vezes ela precisa ficar em repouso. Mas, a princípio, sendo uma gestação saudável, não existe redução de horário, nada. Vai depender da empresa. Se ela quer, fala, não, fica em home office. Sim. Ou então já toma suas férias, que acho que é melhor pegar depois. Mas quando tem o neném, tem o direito a um Sim, tempo lá, né? Tem o salário maternidade, Tá. depois, às vezes, pegam as férias, tem mais um período de estabilidade, mas não pela gestação em si. Então, mas logo que tem neném, quanto tempo que ela São fica em 4 casa? meses pela lei, mais licença 1 maternidade. de estabilidade com retorno. Entendi. Dá 5 meses no total. Priscila, doutora Priscila, daqui a pouco eu volto aqui no WhatsApp. Doutora Priscila, vamos falar um pouco de pensão. O casal separou. Como é que funciona o negócio de pensão? Tem gente que fala, 30% do salário do rapaz, ou paga a pensão quem ganha mais, dependendo. Vamos colocar um cenário normal, em que a criança ficou com a mãe, é criança novinha, sei lá, 3, 4 anos, 5, vamos colocar que é uma criancinha ainda, ficou com a mãe. O que mais a gente pode colocar aí que é o normal? Como funciona essa pensão? Regulariza como? Ou se é de boca, não chegou a legalizar na justiça? Como é que seria isso? O que a lei diz? A lei diz que o pai, nesse caso, vai contribuir de acordo com as possibilidades dele, com a necessidade da criança e com a proporcionalidade em relação à participação da mãe. Nada no direito de família é objetivo, né? Toda resposta é subjetiva, depende caso a caso. Então, vamos supor que a gente tem ali pai e mãe ganhando o mesmo valor. E aí, a criança tem uma necessidade X. Em regra, vai ser meio X para cada um, porque eles ganham o mesmo valor. Agora, vamos supor que o pai ganhe 10 vezes mais. Ele também vai pagar 10 vezes mais para poder suprir a necessidade daquela criança. Então, a ideia é que, com a contribuição dos 2 pais, a criança consiga manter razoavelmente o mesmo padrão de vida que ela tinha antes da separação, que é o padrão de vida da família. Então, a gente vai ter que olhar caso a caso. Se a pessoa tiver, o pai, por exemplo, tiver o trabalho formal, aí é possível fixar um percentual sobre o salário e vai ser descontado na própria folha de pagamento. A empresa faz o desconto e já manda direto para a mãe. Agora, se for um profissional autônomo, a gente vai ter que fixar ali um valor levando em consideração o salário mínimo. Porque... E se for um profissional autônomo em que as coisas não estão no nome dele, ou são de família, ou cada coisa tá... Porque eu já ouvi falar que tem caso que até sobra para a avó fazer o pagamento, porque o pai não tem nada no nome dele, ou não tem condições, não sei. Isso. A gente está falando de 2 coisas diferentes, né? O patrimônio, ele só vai entrar nesse cálculo aqui de pensão alimentícia se esse patrimônio produzir renda. Né? Então, se ele tiver vários imóveis alugados. Mas se tiver um patrimônio só que ele utiliza, no máximo isso aí vai entrar no cálculo em relação à possibilidade. Porque se ele não paga aluguel para morar, pode ser que ele tenha maior possibilidade de contribuir com o sustento do filho, né? Agora, a situação dos avós é um pouco mais complicada, porque a regra é que quem tem que sustentar a criança é pai e mãe. Em algumas situações, quando o pai, nesse caso que a gente está discutindo, ele se furta dessa obrigação, seja porque ele sumiu no mundo, seja porque ele está passando por um problema de saúde, ele está sem renda, aí nessas situações muito específicas, a gente pode buscar os avós para poder pagar a pensão alimentícia. Só tem um detalhe que muita gente não sabe. Quando você vai buscar os avós, não será necessariamente só os avós paternos a darem essa contribuição, porque os avós maternos podem ser chamados também para responder a essa demanda. Inclusive, isso é algo que tem que ser levado em consideração
por aquele que vai pedir, porque de repente está mirando nos pais do pai e vai ter aí os alimentos tendo que ser pagos pelos próprios pais. Quando que o filho fica com o pai? Quando que é tirada a guarda da mãe? São só em casos muito extremos. Não necessariamente. A regra diz que a gente tem que observar o princípio do melhor interesse da criança. Então, quando há interesse do pai e da mãe de ficar com a guarda da criança, ou então, quando a gente estiver diante de guarda compartilhada, de fixar o lar de referência, a gente vai ter que olhar qual daqueles dois tem a melhor condição de cuidar daquela criança. E quando eu falo condição, não é condição financeira. É condição de afeto, é condição de acompanhar a vida cotidiana ali daquela criança. E pela cultura que a gente ainda vê mais mães fazendo esse acompanhamento durante o casamento. E aí a gente cria um laço muito maior da mãe com a criança e isso se reflete também nos tribunais. Existe, sim, a predileção do juiz de dar a guarda para a mãe, mas se ficar demonstrado que o pai é melhor para a criança vai ficar com o pai. Tá. Daqui a pouquinho nós vamos falar se essa criança, a partir de que idade ela tem direito de opinar, se ela quer ficar com o pai e com a mãe, quando é perguntado isso para a criança. Doutora Flávia, eu posso fornecer os meus dados pessoais para qualquer site? Amanda, qualquer site é muita coisa, né? Mas hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que traz um regramento muito sério, porque hoje a gente acaba que entrega os nossos dados em muitos lugares, né? Quem nunca deixou um CPF para baixar um e-book, por exemplo? Ocorre que há necessidade... Aliás, esses cadastros são chatíssimos. Você quer comprar uma agulha. Quando você vai ver o tanto de coisa que tem que preencher, você desanima, né? Exatamente. Só falta perguntar o tipo sanguíneo lá, mas é tanta coisa que pergunta. E você sabe, Amanda, que a legislação veio justamente para trazer essas limitações, porque existe um princípio que rege a lei, que é o princípio da finalidade. Ou seja, se você está me pedindo um dado, tipo o tipo sanguíneo, né, que não tem nada a ver com a finalidade para a qual você vai entregar esse dado, então você não tem que entregar, porque do contrário, a empresa, inclusive, que está te solicitando, está infringindo a lei. Então, nós temos lá alguns requisitos legais para a entrega do dado. Um deles é o consentimento. Então, assim, ninguém pode utilizar o seu dado caso você não dê o consentimento expresso e inequívoco que você falou, ok, pode usar meu nome, RG e CPF, por exemplo. O princípio da finalidade, então, é maior do que tudo. Então, se você vai comprar uma blusinha e pedem lá, né? Nome, endereço, telefone, nome do cônjuge, né? Você fala, desculpa, não vou te entregar esses dados. Você não é obrigado a dar e é melhor que a gente que não não dê. fala com ninguém, né? É tudo no computador, Exatamente, né? Você nem dá pra você falar, ó, querida, não vou falar isso pra É. você. E você sabe que quando a gente faz essa troca, porque é uma troca de dados, né? Eu digo, quando a gente vai, por exemplo, comprar vai na farmácia. E aí você recebe ao final aquele papelzinho escrito quais são os produtos que estão em desconto. E aí você fala, nossa, olha, aqui está em desconto tudo para bebês e você só compra coisa para bebês na farmácia. Isso significa o quê? Que eles estão cruzando seus dados, sabem que você tem aquela necessidade, né? E aí quando você traz isso para o âmbito digital, imagina só, você coloca ali onde você está, com quem você se relaciona, quem são os seus parentes, quais são as suas preferências, etc. Então, assim, a grandiosidade do poder desses dados é infinita, né? Então, como eu falo sempre, não existe almoço grátis. É grátis aqui, só deixa os seus dados, né? Se você se recusa a entregá-los, pode ser que a outra parte também te dê uma certa limitação ao acesso do que seria grátis, porque no fim das contas não tem nada gratuito. Então, assim, qual que é o dever? Tanto de quem vai pegar os dados, quanto de quem vai fornecê-los. É ver se a finalidade daquilo é compatível ou não, né? Ver se você está, de fato, dando o seu consentimento, ver se aquilo é legítimo. E senha? A senha do cartão? A senha do cartão é importante que você, quando for... Os 3 números de trás. Aqueles numerinhos. Então, é importante que você saiba quem é o seu interlocutor, né? Então, vamos imaginar... bancos digitais, que hoje tem tantos, né? Antes era uma novidade, agora temos inúmeros bancos digitais. Existe
a necessidade desses bancos estarem ali regulamentados pelo Banco Central. Então, no site do Banco Central, você consegue ter acesso à lista desses bancos para ver se está tudo certo. Se é seguro, né, deixar os dados ali naquele banco. Hoje, existe muita tecnologia de segurança, né? Tem reconhecimento facial, tem reconhecimento biométrico, enfim, tem uma série de dispositivos de segurança. Porém, é sempre muito importante que o usuário, né, que o consumidor se sinta, assim, seguro. Não é eu falei se sinta, sim. Não, eu falei tudo errado aqui. Em colocar aquelas informações em determinado site, porque senão pode até ser que num problema, a gente estava até falando sobre isso nos bastidores, que em eventual problema haja o que a gente chama de culpa concorrente da vítima. Ou seja, você nem tem depois como se ressarcir de eventual prejuízo, porque foi você que colocou seus dados, que deu sua senha, pôs seu nome, etc. Então, é sempre importante, vou até olhar para a câmera, é sempre importante que a gente tenha essa preocupação em verificar para onde nós estamos entregando os nossos dados pessoais. E a procedência do site, né? Esse assunto que nós tratávamos nos bastidores entra muito na sua especialização também, porque tem muitos sites clonados. Muitos golpes são frutos de sites clonados. Então, em uma pesquisa no Google, existe ali o anúncio patrocinado, que está entre os primeiros, né? Em qualquer meio de pesquisa, tá? Não somente o Google, tem vários outros meios de pesquisa que os primeiros são patrocinados e lá embaixo é aquele engajamento orgânico. Então, muitas vezes o consumidor, ele é levado ao erro porque ele clica no site falso, entendeu? Então, a importância dele verificar se aquele site é um site que acho que é até verdadeiro. Importante contextualizar, né, que assim, nós estávamos falando do golpe do leilão, né, que hoje o povo está caindo muito no golpe do leilão. Por quê? Porque eles fazem a busca do nome da empresa, Leilão X. E aí, o que vem primeiro? Vem o patrocinado desse site, Leilão X Barrels, que não é o site oficial, mas aí a pessoa entra nesse site e entrega os dados, e participa do leilão, e paga por esse leilão. E quando vai ver, sofreu ali um grande prejuízo, né? De bons dígitos aí. E também a rede social, né? Hoje a gente vê muito a rede hackeada, roubada. Muito. Ou você segue uma pessoa, né, super amiga e daqui a pouco começa. Estou vendendo meu ventilador, minha geladeira, vou mudar. Aí você fala, nossa, mas a fulana vai mudar, não falou nada. E aí que você vai ver é o golpe, né? E isso Como quando ligam, clonam o WhatsApp. Outro dia mandaram para minha mãe. Oi, mãe, tô precisando de um depósito. Ela já sacou que não, né? Mas muitas caem. Eu tenho várias mães de amigas que caíram. Muitas. E aí recai justamente nisso que a gente está conversando aqui, na culpa concorrente, muitas vezes na culpa exclusiva da vítima, porque, a pessoa entrou no banco, a pessoa fez o Pix, entregou, fez todo um procedimento dentro do seu próprio aplicativo bancário para fazer aquela transação. Então, quer dizer, é sempre importante que entre familiares e amigos haja, por exemplo, uma senha, sabe? Sempre que for eu, minha mãe sabe que eu vou me referir a ela da seguinte maneira, né? Com os meus amigos próximos da mesma forma, porque existem e eles estão cada vez sofisticando mais esses golpes, né? No Dia dos Pais do ano passado, eles, né, os criminosos, pegaram nos meus stories fotos que eu havia colocado ali em comemoração ao Dia dos Pais, printaram e mandaram para o meu pai e para minha mãe. Pai, feliz Dia dos Pais! E vieram pedir o Pix. Olha, então, que quer dizer, loucura. eles estão se sofisticando e nós estamos expostos nas redes sociais. Claro. Ou seja, nós estamos entregando munição e repertório para que esses crimes aconteçam. Então, é importante também que a gente tenha essas cautelas todas, né? Doutor Felipe, respondendo aqui uma pergunta de telespectador, quando uma pessoa não consegue lugar em hospital público, quem ela deve procurar, já que é direito fundamental? Ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado, da União. Ela pode procurar o Ministério Público. Ela pode procurar, muitas vezes, a OAB, que tem convênio com a Defensoria Pública para também fornecer um advogado. Ela pode também reclamar, às vezes, na ouvidoria do município, dizer assim, olha... Por isso que eu falo assim, às vezes a conversa resolve bastante. Às vezes, certas prefeituras têm acesso por ouvidoria ou um acesso direto. Dizer assim, olha, eu estou sem vaga, estou numa situação emergencial, quero que você resolva. Então, todos esses caminhos, seja judicial ou administrativo, pode atender essa pessoa que está sem a vaga aí no SUS.
Onde o cidadão pode procurar e se informar sobre os seus direitos e deveres e quando ele tem que procurar uma assessoria jurídica gratuita? Procure sempre o advogado. Boa. Sobre o quê, né? Sempre chegou vai assim. ser vai ser um advogado, Tá. procurar um advogado. Ele começa normalmente no site de pesquisa, mas é importante falar com um advogado formado, bonitinho, que normalmente o site de pesquisa pode te confundir em vez de ajudar. Volta. Diogo, falando em direitos e deveres de apartamentos, condomínios, né? Vazamento, por exemplo, do vizinho. Você sabe o que aconteceu lá no meu prédio um tempo desse atrás? Alagou e acabou com o apartamento do vizinho de baixo, mas destruiu tudo, assim. Cortina, parede, cama, Nossa, você sabe que um dia lá no nosso apartamento, a gente estava lá trabalhando no home office e ouvimos um barulho. Estavam fazendo uma reforma no 14º andar e eles derrubaram um tijolo. De lá de cima veio detonando todo o encanamento. Nossa. O prédio inteiro ficou alagado. Tipo, vários e vários andares, assim, ó. Foi uma coisa de Isso louco. é um dever do condômino, do proprietário ali de um apartamento, de saber a procedência da obra que ele contratou, que ele está executando, se vai interferir na estrutura do prédio como um todo. Sobra para ele, não pro condomínio. Na verdade, o síndico ele tem que aprovar essa obra. Então, tá aí a importância de contratar um profissional habilitado da área de arquitetura, de engenharia civil, por exemplo, para dar o projeto na mão do síndico e o síndico, assessorado também de profissionais da área, poder fazer a aprovação daquela reforma, porque o condômino ele é proibido de alterar a estrutura do edifício justamente para evitar esse tipo de situação. Nesse caso, foram os empreiteiros que ressarciram o prédio inteiro praticamente. Foi Então, feio o negócio. É que tem uma relação contratual também do contrato de empreitada do condômino com a empresa que ele contratou. É complexo, né? Mas o condômino também tem que entender a procedência daquilo que ele está fazendo. Mas, por exemplo, no caso de um vazamento, né? O vizinho de cima, sei lá, foi viajar 10 dias e não fechou o registro e deu um problema, alagou e caiu, destruiu o meu. O que eu faço? Então, a situação mais comum não é nem deixar o registro aberto, é a falta de permeabilização das áreas molhadas. Por exemplo, banheiro, cozinha. Então, a falta de permeabilização ocorre o quê? Resulta em quê? Na infiltração de vazamento no apartamento de baixo. O apartamento de baixo geralmente é o que sofre com isso. Primeiro, ele tem que investigar a origem do vazamento. Ele tem que, mais uma vez, contratar um profissional da área da engenharia civil, da arquitetura, e investigar a origem desse vazamento. Se é de responsabilidade do condomínio, porque muitas vezes uma infiltração é originada na falta de manutenção da fachada do edifício. O edifício está há uma década sem pintar a fachada, sem fazer a permeabilização da fachada. Então ele começa a ver manifestação de fungos, manifestação de mofos. Isso atrapalha até na respiração dos moradores, alergia, tem gente que tem bronquite, tem gente que tem asma. Fora o dano material, o gesso, móveis e por aí vai. Então a primeira coisa a se fazer é investigar a origem desse vazamento através de um profissional da área da construção. Identificada a origem desse vazamento, aí sim é acionar quem é responsável por isso. A origem do vazamento é do apartamento de cima. Então, primeiro, gente, contrate um advogado para tentar resolver extrajudicialmente. A gente incentiva muito os nossos clientes a, antes de ingressar com uma ação judicial, que é demorada, infelizmente. Muitas vezes o juiz ele vai querer um perito da confiança dele fazer uma perícia judicial. O problema não vai ser corrigido tão rapidamente. Então, entre em contato de forma amigável. Muitas vezes, para ver a origem desse vazamento, você já vai ter que fazer contato com o vizinho de cima. Você já vai ter que pedir para entrar na casa dele, explicar o que está acontecendo. Olha, está manifestando mofo, está manifestando fungo, meu filho está com crises alérgicas, entendeu? Está danificando um forro de gesso. E buscar primeiro uma resolução amigável. Se essa tentativa amigável não der fruto, aí sim, quem foi atingido, né? Porque ali já está materializado. Quem foi atingido pode buscar uma ação de obrigação de fazer contra o vizinho de cima ou contra o condomínio. O que é isso? É reparar o dano, corrigir para que esse vazamento pare de acontecer e, inclusive, cobrar um dano material de tudo aquilo que foi danificado na casa dele. Gente, são muitos direitos e muitos deveres e estamos hoje aprendendo com essa aula gratuita aqui, já agradecendo os nossos profissionais super competentes que estão fazendo deste nosso sábado à noite um sábado de muita informação. Nós vamos para o intervalo, na volta tem mais e agora a Joyce canta pra gente mais um pouquinho.
Gente, essa música que eu vou cantar é uma música autoral minha, se chama Cancela. Escutem, tá disponível em todas as plataformas, as principais plataformas digitais. Doutora Tatiana, quando que a gente tem justa causa? Por que a gente pode ser mandado embora por justa causa hoje no Brasil? Tem uma coisa que esteja mais na moda? Olha, são vários os motivos para justa causa, mas principalmente o que tem mais ocorrido é a alteração de atestado, né? Francamente, a pessoa altera os dias que o médico concedeu de descanso e é muito fácil. Quando um põe 11. Exatamente. E é muito fácil o empregador checar isso, principalmente quando ele desconfia que nem o CID bate com todo aquele repouso que o médico colocou, né? É importante também ficar atento às postagens que você faz, porque você pode tanto estar fazendo postagem do concorrente, que não é interessante, isso é grave para uma relação de emprego. Existem também postagens até de informações sigilosas da operação da empresa, né, que não podem. Tem gente que gosta de fazer aquelas fotos bonitas, né, fotos conceituais da mesa de trabalho. Aí tem ali um documento, tem ali um contrato e não pode, né? Aí você tem até infração a uma cláusula de sigilo e confidencialidade entre trabalhador e empregador, né? Essa coisa de postagem tem que tomar muito cuidado, né? Sim, principalmente você falando sobre o seu dia, durante o dia, ou de como que é o emprego nessas postagens, é importante estar atento. Se você está insatisfeito, infelizmente, existem outras maneiras de encerrar o contrato, mas essas postagens podem sim ensejar uma justa causa e aí só vai receber férias, se tiver vencida, saldo de salário e 13º. Em relação às postagens, é bom fazer essa observação também em relação ao direito de família, porque tem gente que leva a treta familiar para a internet. Né? Nós tivemos até recentemente, né, uma pessoa famosa que fez isso. A Luana Piovani. Exatamente. Pode falar, nossa amiga. E isso é prejudicial para ela, diante da vara de família ali, do juízo de família que for julgar eventual ação ali, que vai discutir guarda, pensão alimentícia, que era um dos assuntos lá. Isso é... Você acha que o juiz vai já olhar para o outro lado de uma forma diferente, porque... Sim, porque isso o que ela fez foi uma exposição das crianças até. E é ato de alienação parental. Entendi. Ela estava falando mal do pai, dos filhos dela, né? Em rede mundial. Então, isso é realmente muito preocupante. Boa. Isso ajuda a montar o convencimento do juiz, né? Do perfil daquela pessoa que está envolvida. Porque se o juiz viu, tá visto, né? Não tem como voltar atrás. Exatamente, porque se o que rege as decisões do juiz é o princípio do melhor interesse da criança, ele vai observar ali, será que é bom para essa criança ficar com uma mãe barraqueira desse jeito, que expõe os filhos dessa maneira? Gente. E é muito, porque assim, as pessoas de novo acham que existe um universo paralelo no digital, né, que não conversa com o mundo real. Isso é uma grande cilada, porque as opiniões são muito subjetivas, né? Porque da mesma forma que tem alguém que vai pensar isso da mãe, tem alguém que vai pensar aquilo do pai. Então, o que você vai postar, inclusive, vai ditar as regras do jogo. A gente estava até aqui falando nos bastidores que em muitos processos judiciais, quando a pessoa não tem nada no nome, né? Só que faz muitas postagens de ostentação, de viagens e carros e bolsas e etc., a gente consegue sim, através do levantamento dessas informações, dessas fotografias, desses indícios todos, demonstrar que está havendo uma fraude. A execução, isso se quem muitas estiver vezes te executando estiver fazendo os prints, é isso? Ou a justiça consegue puxar independente do Não, print? é sempre importante que as partes interessadas façam um levantamento das informações. Até porque quem alega, prova, né? Tá. Então, se eu estou alegando que fulano tem XPTO, eu preciso mostrar que ele tem. Tá. E aí, o que é legal, até se alguém estiver passando por uma situação dessas. A internet está lá, só que eu posso postar e posso tirar também. Então, o que é seguro que seja feito? Uma ata notarial. O que é uma ata notarial? Até num determinado momento, o colega falou no começo aqui do nosso bate-papo. É quando eu chamo alguém que tem fé pública, ou seja, um cartório, para olhar para aquilo e atestar que aquilo é de verdade. Então, ele faz uma ata notarial dizendo que naquela data houve uma postagem assim, assim, assado, porque ainda que aquela pessoa tire tudo das redes... Ah, porque ela pode apagar quando for acionada. Exatamente, entendeu? Então, ainda que ela tire tudo das redes, você já tem ali um dossiê prontinho, com ata notarial feita, juntada devidamente no processo, né?
Isso dentro do direito de família também já está até bastante usual, porque a gente já chama de teoria da aparência, que no fórum, na frente do juiz, aquele que tem que pagar a pensão é um pobre coitado. Mas nas redes sociais ele ostenta, ele mostra o real poder aquisitivo dele. Então, a gente utiliza isso para tentar identificar bens dele na hora de executar, por exemplo, a pensão alimentícia, mas também utiliza na hora de fixar o valor da pensão. Porque se ele chega dizendo que não, eu ganho salário mínimo, mas fica postando fotos que a gente vê que ele está gastando dinheiro, a gente vai aplicar essa teoria da aparência para poder elevar o valor da pensão alimentícia, desconsiderando o valor que ele alega receber. Perfeito. Isso para qualquer tipo de dívida, né? Não só de pensão alimentícia. Trabalhista também, entre credor e devedor, de empréstimos, né? Seja lá o que for. Nossa, é muita coisa, né, gente? Olha, o doutor Felipe, uso da internet para criança, termos dos aplicativos, enfim, o que a legislação coloca sobre isso? Esse é um ponto bem importante. Os principais aplicativos de redes sociais, eles colocam uma limitação a partir de 13 anos. Então, abaixo disso, é sempre importante o pai e a mãe ter a consciência do que ele está permitindo o filho acessar e o controle disso. Hoje, tanto os principais sistemas de celulares, da Apple e o do Android, ele tem hoje um controle parental. Você consegue saber que aplicativo seu filho está baixando e perguntar, o pai pode, de repente, ver a conversa de WhatsApp? Ele tem um poder patronal, o poder de pai, de mãe, para poder ver isso aqui. Até para impedir golpe de pedófilos, às vezes sequestro de crianças, situações que vão levar o mal para a criança. Até na última novela que está passando, mostra os pedófilos têm tecnologia muito grande de fazer uma criança, às vezes, fazer fotos de nua. Então, isso é muito importante, os pais acompanharem. E pensar, é o momento para eu dar um celular, dar uma página para uma criança estar utilizando, e os próprios principais sites têm esse limite, 13 anos, e é o importante para a criança não estar aí exposta. E quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, existem os dados das crianças, né? Dos menores, que são tidos na legislação como dados sensíveis. E há, sim, a obrigação, por exemplo, dos sites onde... Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos. E ela sempre ela gosta de brincar no Play Kids. E aí existe um controle por parte daquela plataforma para que agora você chama um adulto para poder dar continuidade aqui. Essa obrigação é, inclusive, do próprio fornecedor, né? Daquela empresa. Por quê? Porque ela vai lidar com dados sensíveis de menores. Então, veja que quando a gente fala do direito de vulneráveis, né, que são crianças e tal, existe toda uma preocupação do entorno, né? Então, da empresa que fornece, dos pais que têm que estar ali atentos, e aí vem o cuidado e o carinho que a gente tem que ter no dia a dia, né? Porque ainda que a legislação esteja ali, é no dia a dia que a vida acontece, né? Sem dúvida, sem dúvida. Doutora Priscila, eu deixei uma pergunta no ar sobre... Quando é levada em conta a opinião ou a decisão da criança, se ela quer ficar com o pai, com a mãe, ou até se ela quer ir no final de semana. Porque, às vezes, a gente vê, né? Sei lá, quando pega aí uns 8 aninhos, 10, tem que ir final de semana pro papai. Ah, não quero, é chato. Ou quando tá adolescente, ou quer ficar com o pai, não quer voltar com a mãe, enfim. Em relação a isso, existe um mito muito grande, né, em relação à idade. Não existe uma idade fixa que, a partir dessa idade, a criança vai poder decidir com quem vai ficar. Ela vai ser ouvida, normalmente, por assistente social, psicólogo, quando faz uma perícia ali daquela família, quando há essa disputa, né? E ali ela vai poder expressar a vontade dela. Mas o juiz não é obrigado a acatar. Porque, mais uma vez, eu falo aqui do princípio do melhor interesse da criança. Às vezes, ela prefere ficar com um dos genitores, mas esse genitor não tem condições, seja psicológica, seja porque é um agressor, né? Então, muitas vezes, a criança vai demonstrar uma predileção e o juiz não vai acatar aplicando esse princípio do melhor interesse da criança. E isso vai ser objeto de estudo, né? Nesse laudo vai ser elaborado um laudo psicossocial para poder estudar caso a caso. Tudo a gente depende do tal do juiz.
Tudo, tudo. Se né? o juiz E é- está de bom humor, de mau humor, E se é o juiz tudo teve uma subjetivo. experiência pessoal daquele tipo ou não. mas nesse caso, o juiz normalmente se pauta pelo laudo dos profissionais. E o juiz, ele tem uma... Olha, gente, eu tô perguntando aqui como telespectadora, que eu não entendo nada. O juiz, ele tem uma retaguarda, uma turma ali com ele que o ajuda no momento de decisão ou de dúvida? Tipo assim, ó, não, o pai... Vai, no caso de pai e mãe. O pai falou isso, tem razão. A mãe também. Mas o que será que é o certo? Ele tem uma convenção ali para essa decisão ou é da cabeça dele, papum? Não, ele segue normalmente, né, aquele resultado do laudo que foi feito por profissionais que são capacitados para fazer a apuração em relação à realidade familiar daquela criança, que são os assistentes sociais e psicólogos. Então, existe essa ideia de que o juiz é dono da verdade, é ele que decide o que ele quer, mas, normalmente, as decisões dele são pautadas pelas provas do processo. Então, Até porque, diferente disso, a gente pode recorrer, anular sentenças e etc., né? Quando não está ali de acordo com legislação, indícios, provas, jurisprudências e etc. e a gente tem que pensar também que o que importa é a verdade do processo. Às vezes, a verdade fora do processo é uma, mas se a parte não conseguir trazer para dentro dos autos do processo aquela verdade através de provas, o que vai ficar valendo é o que tiver dentro do processo. Então, vai haver uma injustiça. E o lance do fim de semana que eu te perguntei, que às vezes a criança não quer ir com o pai ou com a mãe no fim de semana, é obrigado a ir se for o dia do pai? É obrigado a ir. Se houver uma razão muito forte para que a criança não seja entregue ao pai, quem tem que determinar que vai haver a suspensão do direito de visita é o juiz. Né? Tem que demonstrar por que essa criança não está querendo ir com o pai. Mas, tipo assim, é sexta-feira, o pai ia pegar à noite, é sexta-tarde, a criança tá gripada, ou não tá boa, ou tá tomando antibiótico, sei lá, tá com alguma questão. Como é que você vai acionar um juiz nesse momento? Até existe a possibilidade, mas nesse caso, eu acho que uma boa conversa, de repente trocar o fim de semana, é importante haver esse diálogo. Agora, se não tiver como resolver, não seria o caso desse fim de semana recorrer ao juiz. Mas existe, sim, possibilidade da gente acionar o juiz numa situação de emergência. Mas aí seria uma coisa mais desnecessária, porque pode fazer depois para evitar que isso volte a acontecer, com aplicação de multa e outras penalidades. Entendi. Diogo, em que ocasião... vamos aproveitar e já colocando agora nas últimas respostas dos convidados os contatos também. Então, se você quiser, né, entrar em contato com algum deles, os contatos ficam na tela aí na resposta de cada um. Em que ocasião podem convocar uma Assembleia Geral de Condomínio? Moradores e proprietários podem participar sempre da Assembleia? A Assembleia, ela acontece em regra uma vez ao ano, que é a Assembleia Geral Ordinária. E nessa Assembleia Geral Ordinária, ali vai ser prestadas contas, o síndico vai prestar as contas do ano anterior, de tudo aquilo que ele administrou financeiramente e também na parte de gestão de pessoas. E também vai ser feita a previsão orçamentária. O que significa isso? O Congresso Nacional não faz a lei de previsão orçamentária do próximo ano. Um condomínio é a mesma coisa. Vai ser votado os gastos do próximo ano. Se vai aumentar a cota condominial, se vai fazer um fundo de reserva para alguma situação de emergência, por exemplo, estourou um cano, o condomínio foi processado por algum funcionário, é interessante ter uma reserva de emergência. E também é nessa Assembleia, geralmente a cada 2 anos, que vai ser votado o cargo do síndico, se aquele síndico vai continuar no cargo, se vai alternar o poder. Então é muito importante a participação de todos os condôminos, porque se você não participa da Assembleia do seu condomínio, você não pode fazer uma crítica daquela administração. É igual sorteio de vaga, né? Exato. Esse negócio de vaga é terrível, né? Exatamente. Porque, por exemplo, as vagas são pequenas, aí tem um carro que é uma jamanta, pega uma vaga terrível, o outro que é desse tamanho, Mini Cooper, pega uma baita de uma vaga boa. Exatamente, mas o condômino que não vai na Assembleia, que vai sortear as vagas, depois ele não pode criticar que ficou Mas com se uma ele vaga ruim. tiver na hora, ele pode falar, gente, meu carro é muito grande, não cabe ali e tal. Aí entra aquela questão,
tudo na base da conversa. Então, tem pessoas que têm necessidade, por exemplo, limitações físicas, que elas precisam de uma vaga que esteja coberta e não descoberta, que precisa de uma vaga que esteja mais próximo do elevador, esse tipo de coisa. Então, o síndico ele tem que aplicar algumas exceções, talvez colocar isso para a Assembleia votar, olha, fulano de tal pode ter preferência, escolher uma vaga antes de acontecer o sorteio? Isso é recomendável, inclusive. Então, é importante que todos os moradores participem, obviamente, de preferência um por unidade, para não superlotar a Assembleia, mas é interessante que todos participem, que entendam que ali é um momento de escutar, não só falar, para a Assembleia não virar um verdadeiro barraco. A gente vê cada coisa de vídeos na internet. Então, é importante o diálogo em Assembleia, mas também, respondendo a outra pergunta, existem as Assembleias Gerais Extraordinárias, que podem ser convocadas a qualquer tempo, também pelo síndico, mas por 1/4 dos moradores. Então, se qualquer assunto que os moradores julgam ser necessário, por exemplo, tem um vizinho barulhento e o síndico não faz nada, infelizmente, reúne 1/4 de moradores, você pega ali o total das unidades e reúne 1/4 disso, tá certo? E convoca uma Assembleia Geral Extraordinária para votar sobre a conduta daquele condômino, o quanto, ou ao menos deliberar, conversar, né? O quanto ele está incomodando a comunidade. Esse é o Diogo Zurano, advogado especialista em condomínios. Obrigada, viu, Diogo? Flávia, muito obrigada também. A Flávia é especialista em direito digital. Seja sempre bem-vinda aqui, muito viu? Obrigada. Fica aí a consideração dela, então. Tome cuidado com as senhas. Hoje a gente tem a senha online que você gera na hora ali para compra e ela já, não é? E que é excelente, né? Porque foi, voltou e abraço. É uma excelente né? opção. Obrigada, viu, querida? Tatiana de Souza, advogada trabalhista. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter esclarecido bastante coisa pra gente. Priscila Tardem, advogada de casos de família. E são tantos, né, Priscila? Muitos, muitos. E é algo que todo mundo precisa. Mais dia ou menos dia, todo mundo vai precisar cair na mão de um advogado familiarista. Obrigada por estar aqui com a gente. Luiz Felipe, advogado e consultor em Direito Internacional. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todos aí. Foi muito bom o debate hoje. Nossa Joyce querida, deixa eu agradecer também o Lacildo, da banda aqui da TV Aparecida, o Wagner 9. Obrigada, viu, meninos, por estarem aqui. E a Joyce, minha linda, quais são os planos para 2023? Conta aí pra gente. Gente, eu tô com alguns lançamentos dos meus projetos autorais. Então me procurem nas redes sociais, é @ajoycecosmo. Procurem nas plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, é só procurar Joyce Cosmo com Y, tá? E vocês conseguem me achar e acompanhar meus lançamentos. Agora, no começo de abril, acabou o musical que eu tava fazendo. Talvez a gente volte, ainda não sei se volto. Provavelmente em outubro, talvez a gente vai conseguir ir pra fora do país. Ah, que legal. E enquanto isso, eu tô com a agenda aberta pra show, gente. Então, só procurar @Joyce Cosmo, entre em contato joycecosmo@gmail.com, que consegue estar me chamando pra cantar. Eu canto as minhas músicas, canto cover e estamos aí. Ah, você é linda e muito talentosa. Ela encerra o programa com a gente. Um beijo a você que passou um pouco do seu sábado ou o fim de tarde, ou a noite de sábado toda aqui. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Sábado que vem estamos juntos, tá? Beijo, boa semana. Obrigada, Joia.